Alemanha, 14 de dezembro de 1895. Após tocar em um funeral, 30 músicos de uma banda foram ao Le Rustique, um pub na vila belga de Elezelles. O que eles não sabiam é que logo fariam parte de seus próprios funerais. O local era conhecido por suas refeições fartas em carne e o prato principal do dia era o presunto defumado e em conserva. Alguns músicos que estavam muito cansados foram embora antes mesmo de realizar suas refeições, enquanto os outros ficaram e saborearam o banquete. No dia seguinte, todos aqueles que haviam se deliciado na noite anterior acordaram com fortes dores abdominais, seguidas de visão turva e dificuldades para respirar. Alguns chegaram até a um estado total de paralisia. Uma semana depois, os músicos que não foram para aquela que seria sua última refeição com o grupo completo se reuniam novamente no funeral de seus amigos, que morreram de forma terrível e misteriosa. Se você está gostando do vídeo até aqui, já se inscreve no canal, pois esse mês de outubro inaugura o quadro Terror da OMS, onde eu trarei conteúdos de terror voltados para a área de alimentos. Agora voltando para a nossa história. As suspeitas sobre as causas misteriosas daquelas terríveis mortes recaíram rapidamente sobre o presunto. As autoridades locais então começaram uma minuciosa investigação, entrevistando e verificando os antecedentes sobre as origens da carne. Tudo apontava para o que popularmente era chamado de envenenamento por salsicha, ou, como a comunidade médica chamava, botulismo. Associado ao consumo de certos tipos de carnes e peixes defumados, o botulismo havia sido caracterizado no início do século XIX pelo cientista alemão Justinus Kerner. Com essas informações, o governo alemão emitiu alertas públicos sobre a doença. Como a morte chegou espontaneamente ao jantar da senhorita Salles. 5 mortes antes do fim de semana, devido a uma nova e terrível intoxicação alimentar, que é morte quase certa, mas que você não pode ver nem cheirar. Isso é o que dizia esse jornal da época. Mas o que realmente causou o botulismo permaneceu em mistério. As teorias bacterianas sobre doenças estavam ganhando popularidade. Então, as autoridades convidaram um especialista no assunto, Emile Pierre-Marie Van Emergen. Por ser considerado o bacteriologista mais experiente e competente, as autoridades aceitaram seu pedido, um tanto quanto inusitado: coletar os cadáveres já enterrados para compará-los com amostras dos presuntos que haviam ingerido. Vamos compará-los, talvez haja uma bactéria dentro, dizia o cientista. Ao comparar 2 tipos de amostras, ele identificou uma bactéria anaeróbica em forma de bastonete, que produzia a potente toxina botulínica. Em um relatório de 1897, ele escreveu: a toxina pode ser destruída com o calor. Se o presunto tivesse sido assado ou fervido antes de ser consumido, nenhuma doença teria ocorrido. A descoberta do micróbio que Van Emergen chamou de Bacillus botulinus e foi renomeado como Clostridium botulinum demonstrou claramente o que Kerner e outros haviam levantado como hipótese. Não era o alimento em si que era tóxico, mas sim o armazenamento e a preparação deficientes que permitiam que esporos dormentes dessa bactéria crescessem e liberassem um veneno biológico. Anos depois, um novo surto causado por feijão enlatado desafiou a ideia predominante de que a bactéria só crescia em carne ou peixe. Uma comparação subsequente identificou 2 cepas distintas do Clostridium botulinum, cada uma com sua própria toxina, o que fazia sentido, visto que a bactéria era anaeróbica. Portanto, por não possuir oxigênio, os enlatados e embutidos se mostravam um local propício para o crescimento deste micro-organismo. Pesquisas posteriores revelaram um grupo de mais 8 toxinas, assim como o mecanismo pelo qual essa toxina paralisa suas vítimas, bloqueando a sinalização da acetilcolina, o neurotransmissor que leva os sinais do cérebro para o músculo, causando assim a paralisia. Hoje, graças aos cuidados com boas práticas de fabricação e de uma antitoxina desenvolvida há meio século, menos pessoas morrem em decorrência dessa doença, além
da descoberta da utilização dessa toxina em áreas da saúde, como para o tratamento de distúrbios musculares e neurológicos, e também em procedimentos estéticos, como a aplicação do Botox.